Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Por este momento, por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos todos aqui nessa noite reunidos para adorar e glorificar o nome desse Deus que por nós tudo executa, né? Graças a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida da Antonella, né? Não esqueci o nome da menininha, muito lindo o nome dela, né? Que Deus venha abençoar a vida de todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. E a palavra que o nosso Deus nos concede para nós meditar está no livro de João, uma palavra bem conhecida. João capítulo 4. Eu peço que a igreja se coloque de pé, eu vou ler os 2 versículos, irmão pode sentar, quem sentir de Deus de ficar com a palavra aberta, né, que Deus venha falar ao meu e ao seu coração, porque nós não temos nada de nós mesmos, aqui é o Espírito Santo que se revela através dessa palavra, né, e a palavra de Deus diz, através do profeta Isaías, que ela não volta vazia, antes ela faz aquilo para a qual ela foi enviada, né? Então, essa palavra ela tem direção, ela tem endereço certo, ela tem coração certo, é o meu e o seu coração nessa noite. Palavra de Deus em João, capítulo 4, fala Jesus e a samaritana. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler, depois a gente ora, os irmãos podem sentar. E quando o Senhor, versículo 1 do capítulo 4, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nessa noite, meu Deus, emanados debaixo da Tua poderosa graça. Estamos aqui, Senhor, unidos, ó Pai, em um só propósito, Senhor, de ouvir a Tua voz através da Tua palavra, pelo Teu divino e glorioso Espírito Santo. Pai, o Espírito que penetra as profundezas do eterno e conhece, Senhor, cada coração que está presente aqui neste lugar, que o Senhor venha falar ao meu coração e ao coração dos meus amados irmãos, e que o Senhor se revele, Pai, naquilo que o Senhor tem para nós, dentro desta palavra. Eu me coloco nas tuas mãos, como diz a tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça neste lugar. Que o Senhor fale, Senhor, de uma forma clara, aleluia, ao coração de cada um de nós, para que possamos sair daqui alimentados, Senhor, pela tua divina e gloriosa palavra. Isso eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus. Os irmãos podem assentar. E o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de me usar através do seu poder para se revelar a nós nesta noite. E continuando, a palavra diz, no versículo 5, foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Aleluia. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhes der, nunca terá sede, porque a água que eu lhes der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Irmãos, essa palavra por si só, ela se explica. Louvado seja Deus. Aqui está falando, né, de uma mulher que era rejeitada, porque os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus. Eles eram inimigos, principalmente dos fariseus, né? Mas, lendo essa palavra e procurando, né, uma explicação para ela, o Espírito Santo me levou aqui a algo que nos mostra que dentro dessa palavra, Jesus tem 5 lições para nós nos dias de hoje. Essa mulher, ela foi buscar água em um horário que não era apropriado. Era meio-dia, a hora sexta. A hora mais quente daquele lugar. Por quê? Porque ela era menosprezada. Ela era uma mulher que ela não era bem vista ali naquele lugar. Pelo fato dela já ter passado por 5 casamentos, e nenhum deles, né, teve êxito, e agora ela estava vivendo com outra pessoa que não era o seu marido. Então, as mulheres daquele lugar não tinham amizade com aquela mulher, porque ela era uma pessoa que não era bom, que nem, ao contrário do que, né, a mãe do nosso irmão sempre falava: ande com o Daniel. Ela era o contrário. Não andem com ela. Ela não pode. Ela não tem nada de bom para oferecer. Ela era uma pessoa que ela era mal vista naquele lugar. E aqui mostra como o encontro com Jesus revela o amor, a graça e o poder transformador de Deus sobre o ser humano. Quando Jesus encontra um coração, né, que se abre e deseja mudança, ele transforma.
né? Pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu amor. A mulher samaritana, ela foi ao poço em busca de água, mas saiu de lá com a alma saciada. Ela saiu dali, aleluia, com a alma saciada, o que começou com uma conversa simples, onde Jesus disse para ela: dai-me de beber, porque eu não tenho como tirar, né? Transformou-se em um dos encontros mais marcantes do ministério de Jesus. Louvado seja Deus. Ela representa, essa mulher samaritana, hoje, ela representa o coração humano. Um coração cansado, cheio de tentativas frustradas, de preencher o vazio da alma com que o mundo oferece. Quantos estão dessa maneira? Cansados de procurar preencher um vazio da alma, o vazio do coração, que só Jesus preenche. Essa mulher representa isso no dia chamado hoje. Louvado seja Deus. O mundo oferece muitas das vezes um relacionamento, né? Experiências que não são boas, né? Muitos querem, né, preencher o vazio com status e conquistas. Sua história é o retrato da humanidade sedenta que corre atrás de fontes que logo se secam. Quantos, né, que não estão satisfeitos, que não estão felizes, que se jogam no poço do pecado. Mas não preenche esse vazio, porque esse vazio é preenchido pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Mas naquele dia, eu estava meditando nessa palavra, irmãos, nós aqui, todos nós, temos o nosso dia sempre quase a mesma coisa. Acordamos quase no mesmo horário, né? Muitos aqui saem para o trabalho, né? Uns pegam a condução, talvez pegue o mesmo ônibus, encontre talvez as mesmas pessoas, né? É o dia comum de todos nós. Era o mesmo dia daquela mulher. Todos os dias ela ia àquela mesma hora naquele poço, enfrentava aquele sol, né? Mas só que num desses dias, aquilo que era cotidiano, aquilo que era ali já costumeiro, teve algo diferente. Irmãos, na nossa vida também é dessa maneira, né? Talvez você vai começar a sua semana, né, fazendo as mesmas coisas, indo do mesmo jeito, nos mesmos lugares. Mas fique atento, porque pode ser que num desses dias aconteça o extraordinário. Aconteça algo que vai revirar a sua vida, que vai mudar o seu caminho e que vai te trazer uma verdadeira alegria, a qual você está buscando. Porque Jesus, ele tem os seus modos de trabalhar. Ele tem os seus meios. E essa mulher, ela estava ali nesse dia, né, na beira desse poço. Né, naquele dia, à beira do poço, o céu se inclinou à terra. Jesus falou com aquela que era rejeitada. O céu se inclinou à terra, o Filho de Deus esperava uma mulher que o mundo desprezava. O Espírito Santo levou Jesus àquele lugar. Foi ali, por quê? Porque era necessário passar por Samaria. Mas como os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, quando eles tinham que passar por ali, eles iam ao redor de Samaria. Eles não passavam no meio de Samaria. E Jesus, ele foi na cidade chamada Sicá, pelo meio daquele lugar. Porque Jesus, ele sabe aonde está a situação que ele precisa mudar. Ele não vai pelos arrudeios, ele vai até onde está a situação. O nosso Deus, ele tem o momento certo de mudar a história daqueles que ele tem um propósito. E foi assim na vida daquela mulher. Aí no versículo 7, Jesus disse para aquela mulher: dai-me de beber. Uma das lições aqui é que Jesus procura o que o mundo rejeita.
Jesus sempre procura aquilo que o mundo despreza. Aquilo que não tem valor para o mundo, tem um valor imensurável para Jesus. Louvado seja Deus. Os judeus desprezavam os samaritanos. É notório isso. Por causa de antigas divisões religiosas e culturais. Eram povos que não se falavam, não se tocavam e nem partilhavam o mesmo copo. E Jesus pediu água para ela. Mas Jesus atravessou a fronteira do preconceito e da tradição. Ele foi onde ninguém queria ir e falou com quem ninguém queria ouvir. Oh, aleluia! Ele foi aonde ninguém queria ir. E quantos estão vivendo dessa maneira? E Jesus foi ouvir a quem ninguém queria ouvir. Ele fez assim, louvado seja Deus, com o gadareno e mudou a história. Ele pode fazer assim na minha e na sua vida. Naquela causa que você tem enfrentado, que eu tenho enfrentado, que para nós não tem saída, mas ele tem a saída. Essa atitude revela o coração do evangelho. O amor de Deus sempre vai ao encontro do pecador. A mulher foi ao poço em um horário incomum, talvez para evitar os olhares e comentários. Mas foi ali, no lugar de fuga, que encontrou o Salvador. É desse jeito que o Senhor trabalha. Jesus se sentou junto ao poço, cansado da jornada. Jesus era Deus. Mas também como Deus, ele estava na terra. Mas também como homem. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele estava cansado. Ele sentou ali, mostrando que o Filho de Deus se aproxima da dor humana. Ele não espera que venhamos purificados. Quantos dizem, eu só vou para Jesus quando eu sair dessa situação. Eu só vou servir a Deus quando eu não estiver mais fazendo isso. Não, venha como está. Ele aceita você e eu da maneira como nós estamos. Aleluia. Ele não espera que venhamos purificados. Ele vem ao nosso encontro no meio da sede e da vergonha. Né? Quando ninguém aceita, quando ninguém quer, como diz aqui, quando o mundo rejeita, Jesus abraça. Louvado seja Deus. A graça não tem fronteira. Ela alcança o desprezado, o esquecido e o rejeitado. Jesus não escolhe os perfeitos. Ele busca os quebrados para transformá-los em fontes vivas. Porque cada um que tem um encontro com Jesus, que bebe desta água dentro dele, sempre jorra para aqueles que estão sedentos. Porque a fonte está viva dentro de você e dentro de mim. Louvado seja Deus. No versículo 18, desse mesmo capítulo 4, diz: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus revelou o passado da mulher, sem condená-la. É assim que ele faz. Suas palavras não feriram, curaram. Ele mostrou que nada está oculto diante de Deus. E assim o amor permanece. Jesus conhece a nossa história e ainda nos ama. Por que Jesus pega aquela pessoa que está lá, no fundo do poço, no pecado, na prostituição, né? Nas drogas, né? No crime? Jesus conhece o passado daquela vida. E ele ama aquela vida. Ele transforma, ele muda. Aleluia! A mulher samaritana talvez carregasse culpas antigas, lembranças de rejeição, relacionamentos que não deram certo. Cada tentativa frustrada podia representar uma busca por aceitação. Talvez ela não deu certo no primeiro, eu vou tentar o segundo. Queria ser aceita. E com isso foram 5 tentativas frustradas. Buscando ser aceita, buscando preencher o vazio interior, buscando uma felicidade, né? Mas Jesus não expôs sua vida para humilhá-la. Jesus não expôs a vida dela ali.
para humilhar ela, jamais, mas sim para restaurar. Porque é assim que o Senhor faz, né? Esta é a beleza do Evangelho. Deus não ama uma versão ideal de nós. Não. Ele ama quem realmente nós somos. Porque Ele nos conhece. O Salmo 139 diz que o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Aleluia. Antes de nós falar, o Senhor já sabe o que eu vou falar, o que você vai falar. Antes de eu pensar, Ele já sabe o que eu estou pensando e o que você está pensando. Aleluia. Ele sabe, Ele não quer isso, essa versão ideal de nós, de santo, né? Que todo mundo, não, Ele ama nós como nós somos. Ele conhece cada erro, cada fracasso, cada ferida escondida dentro de nós. E mesmo assim, continua nos chamando para junto dele. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus maravilhoso, o Deus que nos ama. O amor de Cristo é consciente, Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. E mesmo assim, oferece perdão. Quando Jesus revela a verdade, não é para nos afastar. Quantas das vezes, né? Ele nos confronta com algo. Mas não é para nos afastar, é para nos aproximar mais. Aleluia, é para nos transformar. Como foi falado aqui na sexta-feira, Ele é o justo juiz, Ele julga com justiça, Ele é o nosso advogado. Ele tem prazer em mudar a nossa situação. E no versículo 14, a palavra de Deus diz que Ele fala para ela, mas aquele que beber desta água que eu lhes der, nunca terá sede. Vamos beber sempre desta água, irmão, para matar a nossa sede. Jesus oferece o que o mundo não pode dar. O mundo pode dar tudo aí. Para quem tem dinheiro, né, pode ter muitas alegrias. Mas Jesus oferece o que o mundo não pode dar. O que o dinheiro não pode comprar. Né, o que os status não pode dar. Jesus oferece. A mulher buscava água para o corpo, mas Jesus ofereceu água para a alma. Quantos que estão aí oprimidos, deprimidos, né? Aleluia, doentes, muitos tirando a própria vida, porque não encontraram ainda esta fonte chamada Jesus. Ela pensava em necessidades momentâneas, mas ele falava de algo eterno. Água simboliza, sabe o quê? Nessa palavra, o Espírito Santo, que satisfaz o coração e renova o interior. Irmãos, quem tem esse Espírito dentro dele, pode passar pelo que passar, mas saiba que não está sozinho. Muitas das vezes você está rodeado de pessoas, se você estiver com a alma angustiada. Você pode estar com milhares de pessoas. Você está só. E muitas das vezes você está sozinho. Mas quando o Espírito Santo está dentro de você, você não se sente só. Você tem alegria. Você tem uma comunhão com Deus. Você tem uma alegria dentro de você que o mundo não entende. Mas é o Espírito Santo, é esta água viva que está dentro de nós. É isso que Jesus ofereceu para aquela mulher. Não a água para saciar o corpo, mas para saciar a alma. Quantas vezes tentamos matar a nossa sede, a sede da nossa alma com prazeres, conquistas e distrações. Mas tudo que o mundo oferece é temporário. Tudo é temporário. Logo sentimos a sede voltar. Jesus, porém, prometeu uma fonte que nunca seca, uma presença interior que nos sustenta, mesmo no meio dos desertos da vida. Quem aqui já passou por um momento difícil, de desertos, e você sentiu que tinha a presença de Deus com você, e você sentiu ali a proteção, e você sentiu ali o cuidado, e você sentiu que não estava sozinho e que no meio daquele deserto, o Senhor estava com você. Porque o deserto é lugar de passagem, não é lugar para a gente morar.
O deserto passa. E se você estiver com Jesus, você vai entrar num lugar onde as fontes estarão jorrando em seu favor. Louvado seja Deus. Então, Jesus prometeu para ela: quem beber desta água não precisa correr atrás de vazios, né, de coisas que preenchem, porque Jesus é aquele que sustenta a nossa vida no deserto. Louvado seja Deus. Que nós possamos clamar a Deus todos os dias: Senhor, eu quero beber desta fonte. João aqui no capítulo 4, ele mostra que Jesus, ele parou ali. Os discípulos foram, Jesus falou: eu vou ficar em Samaria, porque aqui eu tenho algo para resolver. Que Jesus possa nesta semana encontrar aquele que está sedento, aquele que está buscando e talvez ainda não sabe, aleluia, que caminho trilhar, mas Jesus terá um encontro e mudará a situação, porque Ele está aqui, Ele é o mesmo que estava lá em Samaria, Ele é o mesmo hoje, será amanhã e eternamente. Louvado seja Deus. A quarta lição desta palavra está no versículo 28 e no versículo 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Irmãos, Jesus transforma o culpado em testemunho. Quantos aqui eram culpados? Quantos aqui não tinham, né, uma voz para testemunhar? Nada de bom. A sociedade olhava e menosprezava. Encontrou Jesus e Jesus transformou o culpado em testemunha. Aleluia, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja anunciado, para que o evangelho alcance mais vidas. Fez na minha vida, faz na sua e faz na daqueles que nós estamos orando. A mulher que antes evitava as pessoas, ela andava meio-dia, sozinha, ela evitava as pessoas, agora chama para ouvir sobre Jesus. Olha que tremendo. Aquela mulher que ninguém queria falar com ela, que as pessoas tinham ali rejeição. Ela largou o cântaro lá. Nem a água ela levou mais. Porque ela não precisava. Agora eu vou falar para aquelas pessoas que eu encontrei a fonte da vida. Né? Largou o cântaro e saiu. Ela trocou a vergonha, a qual ela andava, pela coragem, o medo pela fé. O cântaro que deixou no poço simboliza o passado. As velhas tentativas de saciar a sede em lugares errados. Houve uma mudança extraordinária. Louvado seja Deus. Aquele encontro não apenas restaurou sua dignidade, mas lhe deu uma missão. Foi a primeira evangelista da Samaria. Foi uma mulher marcada pelo erro, agora marcada pela graça. Isso mostra que o evangelho não apenas perdoa, mas transforma. É esse evangelho que nós estamos aqui, aleluia, a ouvir todos os cultos, porque ele tem nos transformado. Quem conhece Jesus não consegue ficar calado. Dificilmente uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ela consegue ficar calada diante daquele que não conhece. Porque dentro dela tem Jesus, tem a fonte da água viva, né? Ela quer dar daquela água. Você fica ali meio inquieto, mas daqui a pouco você fala: oh, Jesus é tão bom, né? Você conhece? Aí muitas das vezes as pessoas olham e falam: você é cristão? Você é crente? Pela graça e a misericórdia. Irmãos, nós somos marcados, nós temos o selo da promessa. Jesus nos encontrou, Jesus nos marcou de uma forma tão gloriosa que dentro de nós tem o Espírito Santo e Ele não nos deixa, Ele não nos quer calado, sem falar dele para o povo. Aleluia. Dificilmente, viu? A pessoa que tem Jesus consegue ficar calado. Louvado seja Deus. A alegria da salvação é tão profunda
que transborda em testemunho. Deus transforma culpados em mensageiros, feridos em curadores e esquecidos em embaixadores da esperança. Gente, eu achei maravilhosa essa palavra. Como Deus ele tem o poder de transformar os culpados em mensageiros, feridos. Você está ferido, agora você vai curar. Aleluia! Você era esquecido, agora você é embaixador da esperança. Aleluia! Jesus disse, a palavra de Deus diz que Ele nos chamou, aleluia, para sermos embaixadores de Cristo. Aleluia, é tremendo. A mulher samaritana voltou à cidade sem medo. Ela não se escondia, pois o amor perfeito havia expulsado o medo. Onde antes havia culpa, agora havia propósito. Onde antes havia culpa, o medo, a insegurança, agora havia propósito. Quando Jesus muda o coração, a vida se torna um testemunho vivo. Quando Jesus muda o nosso coração, nós somos transformados em um sacrifício, um testemunho vivo para a glória do Senhor. E por último, o versículo 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus mostra que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Para isso nós estamos aqui. A mulher queria saber o lugar certo para ela ir adorar. Mas Jesus mostrou que o essencial não está no local, e sim no coração. A adoração é verdadeira, nasce da sinceridade e não da aparência. É sinceridade que Deus quer. É um coração sincero, como Davi. Senhor, tem misericórdia de mim. Dai-me um coração aquebrantado e contrito. Não retira de mim, Senhor, o teu espírito, Senhor. Torne a dar-me a alegria da tua salvação. Davi, ele clamava, Davi pecou. As coisas que Davi fez não estão ocultas, estão claras aqui. Mas o Salmo 51 revela um coração sincero. O Senhor não rejeita, o Senhor não despreza. E a verdadeira adoração, ela nasce da sinceridade e não da aparência. Porque Davi era rei, ele podia estar ali na sua aparência, ninguém diria que ele estava ali em pecado. Mas Jesus, ele conhece o coração do homem, e ele traz o pecado do homem à tona, e o homem se arrepende, tem um coração sincero, e o Senhor se agrada. É assim que Deus faz conosco. O Senhor não busca templo suntuoso como temos por aí. Ele busca corações rendidos, onde há arrependimento e fé. Ali está o altar de Deus. É esse altar que Deus quer. Um coração arrependido e cheio de fé. Ali está o altar de Deus. A verdadeira adoração acontece quando o Espírito Santo habita em nós e transforma cada ato em expressão de amor. Que nós possamos, nessa semana, oferecer o nosso melhor para o Senhor. Que o nosso coração, essa semana, venha se dilatar, né? Que nós venhamos crescer nessa semana em fé. Que o Senhor possa achar em nós um verdadeiro adorador. Jesus ensinou que não há fronteiras geográficas para se encontrar com o Pai. Não, nós temos livre acesso. O céu está aberto. Para mim, para você adorar a Deus, né? Louvado seja Deus. O culto verdadeiro é aquele em que o coração reconhece quem Deus é e se entrega por inteiro. Quem conhece a fonte, aprende a adorar o doador. Ele doou para nós. Então vamos adorá-lo. A mulher samaritana começou o diálogo falando de religião. Falando que os judeus não se comunicam com os samaritanos e aquela coisa, mas terminou adorando com o coração tocado por Jesus, tocado por Cristo.
e a adoração deixa de ser ritual e se torna relacionamento. Que o Senhor tenha relacionamento conosco, que nós venhamos nos relacionar verdadeiramente com esse Deus que está aberto a qualquer momento para mim e você entrar na sua presença e nos derramar, nos prostrar diante dele. No domingo passado nós tivemos aqui a palavra, aonde o Senhor disse para nós buscar mais ele em oração. Porque não adianta, né? A oração de ontem não serve para hoje. Ele quer que nós venhamos a ele novamente. Foi o que nós aprendemos no domingo, através do nosso pastor, pelo seu Espírito Santo que Deus falou conosco. E hoje ele fala, ele quer relacionamento, ele quer entrega, né? Deixe o seu cântaro lá, deixe as suas necessidades lá, no pé do Senhor, e vá beber desta fonte, e vá testemunhar deste amor, e vá glorificar o nome desse Deus, que está te chamando. Ele tem o melhor para nós, ninguém tem nada melhor para mim e para a sua vida do que Jesus. Ele é o dono de tudo, ele é o doador, né? Então nós venhamos adorá-lo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a conclusão dessa palavra sobre a mulher samaritana, a mulher que foi ao poço em busca de água, mas encontrou Cristo que sacia, foi buscar alívio e encontrou a fonte da vida. É isso que nós encontramos quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Assim acontece conosco. Jesus se revela onde há sede, dor e solidão. E nós chegamos para Jesus assim, com dor, né? Com sede, com problemas, enfrentando muitas das vezes solidão. E o Senhor nos alcançou. Ele atravessa barreiras, expõe o coração e oferece a graça. Transforma a vida e ensina a adorar. E hoje nós estamos aqui como adoradores. Louvado seja Deus. Hoje, ele ainda espera junto ao poço dos cansados. Ele diz, dai-me de beber. Não porque ele precisa de nós. Jesus não precisa nada de nenhum de nós. Deus não precisa de nós. Nós precisamos dele. Louvado seja Deus. Mas ele quer nos dar o que ele tem dele mesmo, que é o seu Espírito, né? Se você está cansado, ferido e vazio, venha a Jesus, se entregue para Jesus, né? Ele abriu o caminho, ele está com as portas abertas. E nessa noite ele diz, qual é a sua necessidade? Qual é a sua sede? Eu sou a água viva e que sacio a sede de todos aqueles que queiram beber desta fonte, porque ela não cessa de jorrar para saciar, para curar, para lavar, para purificar. Essa água está sempre, né, em movimento. Então que nós saímos daqui nessa noite com a nossa alma, aleluia, saciada. E se você ainda não bebeu dessa fonte, ainda há oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e saia daqui com essa palavra. Jesus continua o mesmo, procurando aqueles que o mundo rejeita e buscando aqueles que ninguém quer ouvir. Louvado seja Deus. As palmas louvam ao Senhor.